agradecer o convite, né, porque poucas vezes eu tenho a oportunidade de trocar figurinhas com uma plateia como essa. Então, normalmente os meus interlocutores são alunos de agronomia, engenharia florestal, alguns de biologia, gestão ambiental, e é legal, né? A gente está pondo alguns tijolos na construção de um novo mundo, mas não é só com esses profissionais que a gente constrói esse novo mundo. Então é uma oportunidade para mim muito legal de trocar figurinhas com vocês. Então, uma dificuldade que eu tive é como é que eu vou conversar em 25 minutos sobre princípios de agroecologia aplicados a ambientes tropicais, ó, tudo bem específico, né? E com uma plateia que normalmente não está envolvida com essa temática. Então, a minha escolha foi de tratar de alguns assuntos que tocam a todos nós e com o qual vocês podem sair daqui com uma lição de casa. Então essa foi a minha perspectiva. Ô, moça, para com essa conversa. Eu queria que vocês lessem ali. Acho que eu vou ajudar a ler, porque o pessoal que está mais nos cantos pode ter dificuldade. Eles não lavram, nem criam. Não há aqui qualquer alimária que acostumada seja ao viver dos homens. Nem comem senão desse inhame, que aqui há muito, e das sementes e frutos que as árvores de si lançam. E com isso andam tais, e tão rijos e tão nédios, que não o somos nós tanto, com quanto trigo e legumes comemos. Pero Vaz de Caminha, 1º de maio de 1500. Esse é um pedacinho da carta do Pero Vaz de Caminha, anunciando ao rei a descoberta do Brasil. E se vocês não tiveram a oportunidade de ler essa carta, leiam. É um texto muito legal. E o centro dessa carta é o índio. Então é um depoimento de um português de 1500, de própria voz, sobre a saúde da população que ele encontrava nessa terra. Que não somos nós tantos, com quanto trigo e legumes comemos. Comer trigo e legumes, para um português católico em 1500, era o que podia haver de melhor na alimentação. Mas esses índios estavam melhor. Na verdade, esse inhame não era inhame, era mandioca, que os portugueses não conheciam, mas conheciam o inhame das navegações na costa da África, então relacionaram aquilo. Mas essa mandioca era alguma coisa que surpreendeu muitos portugueses. E aqui eu vou ler um excertozinho também para o pessoal que está do lado, né? Que a mandioca é mais sadia e proveitosa que o bom trigo. E por se averiguar por tal, os governadores Tomé de Souza, Dom Duarte e Mendes Sá não comiam no Brasil pão de trigo. Quem escreveu isso foi Gabriel Soares de Souza, no ano de 1587. Ele era um senhor de engenho na Bahia, uma pessoa culta para a época, membro da elite do país, que se referia a como as 3 pessoas no mais alto escalão no país naquela época se relacionavam com a mandioca. Então, na verdade, a mandioca, não só a mandioca, mas uma série de outras plantas deixaram os portugueses deslumbrados. Talvez de todas a mais diferente foi o abacaxi, que os portugueses não conseguiam relacionar nenhuma fruta que eles tivessem visto em nenhum outro lugar do mundo. Mas a mandioca está registrada aí. E ele fala também dessas sementes e frutos que as árvores de si lançam. Essa era uma, é juçara, não é? Que os índios usavam como açaí, como o pessoal no Pará usa até hoje. E hoje nós começamos a usar novamente. Aí é a bebida feita da juçara. Pupunha, que o Peter já referiu, o Pedro também mostrou umas imagens, tinha pupunha ali. A pupunha é uma palmeira na Amazônia que 20 anos atrás a gente imaginava ser uma palmeira silvestre,
Hoje nós sabemos que é uma das 5 palmeiras mais antigas em cultivo no mundo. A pupunha tem entre 3 e 4 mil anos de seleções pelos povos da floresta amazônica, que essa mancha florestal vem desde o sul do México até a área que a gente conhece no Brasil, né? Em geral, a gente não pensa na América Central quando se refere à Amazônia. E em toda essa região, as populações selecionaram pupunha de tal forma que não há pupunha, não há pupunha na floresta. Isso aqui são alguns frutinhos de pupunha cozidos. Se alguém comer essa quantidade de frutos, é um almoço. E pupunha tem uma particularidade. Normalmente, as plantas ou armazenam gordura ou armazenam amido. A pupunha armazena os dois. Então, ela é ao mesmo tempo uma fonte boa de carboidrato e uma fonte boa de lipídio. Isso aqui vocês conhecem, né? Também é uma fruta que absolutamente desconhecida e que nos climas temperados o pessoal tem uma dificuldade de descrever sobretudo a textura do mamão. Mas não eram só essas. Aqui nós temos as duas plantas, mais duas. Aí. As duas plantas mais frequentes na alimentação dos caigangue, que era um grupo indígena dominante nos planaltos mais frios do Brasil. Pinhão e gerivá. Essas duas árvores, até hoje nas aldeias caigangue, são pontos centrais na economia. Os caigangue tinham guerras entre si, internas, pelo domínio dos pinheirais. E a agricultura caigangue, comparativamente com outros índios do sul do Brasil, era bastante rudimentar, por conta de que eles tinham o pinhão, que era uma fonte alimentar que permitia o abastecimento por meses das populações. Mas o trigo, por questões religiosas e também por questões que vão ganhando espaço na sociedade brasileira de informação, nunca deixou de ser visto como o bom trigo. Ora, para a elite que se formava no Brasil, não poderia haver passado o deslumbre com a biodiversidade tropical, não poderia haver uma coisa mais deprimente do que se alimentar dessas plantas de que os índios e os pretos lançam mão. Então começa com um processo de perda de status das plantas tropicais. Mas, voltando à história, né, essas plantas tropicais nunca deixaram de ser cultivadas, ao lado de plantas que foram trazidas também da Europa. Então, Saint-Hilaire, que foi um dos botânicos mais ativos na descrição da flora brasileira, ao redor de 1820, ele visitou Guanhães, que é uma cidadezinha no Vale do Jequitinhonha. E lá ficou na casa de um agricultor e ele registrou sobre esse agricultor que ele plantava milho, feijão, cana-de-açúcar, café, algodão, mamona e trigo, dando o milho 150 a 200 por um. O que é que queria dizer? Como é que é isso? É que a medida de rendimento era quantos volumes eu planto para colher tantos. Então aquilo ali significava que para um volume, 1 litro de milho plantado, se colhia 150 a 200. E o trigo, para um volume, se colhia 16 a 17. É interessante que se nós pegarmos a quantidade de sementes que a gente usa para plantar trigo hoje e o rendimento médio no Brasil, nós continuamos nesse mesmo rendimento. 1 a 16, 1 a 17, 1 a 20 no máximo, às vezes menos. Sobre a mandioca, que se a gente olhar a mancha tropical no continente americano, em toda a mancha, onde houver mais do que 6 meses de chuva, a mandioca já estava implantada como uma cultura básica de alimentação quando os europeus chegaram. E isso aqui é um excerto interessante. Vou contar um pouquinho a respeito dele. Então, antes de
Vamos ler primeiro. Cada preto planta sem dificuldade 100 covas por dia. Cada preto, entende-se, nós estamos em 1787, trabalhador era negro, branco não trabalhava. E esse José da Silva Lisboa era um membro da elite brasileira que tinha sido mandado a Coimbra estudar. E Domingos Vandelli era um professor que nas reformas pombalinas foi trazido para a Universidade de Coimbra. Então Domingos Vandelli pediu ao Francisco da Silva Lisboa, depois Visconde de Cairu, que falasse para ele da economia agrícola do Brasil. Então ele escolheu falar disso. Então cada preto planta sem dificuldade 100 covas por dia. A terra mais pobre produz 20 alqueires, um alqueire é uma medida de 60 litros, de farinha a cada 1000 covas. Então ele faz a conta de quanto precisaria para produzir isso. Em outros 10 dias, não plantou, em outros 10 dias eles teriam colhido e preparado a farinha, de tal forma que com 20 dias do trabalho se tem pão para todo o ano, para desses 2 trabalhadores, e mais um tanto equivalente para vender. Quer dizer, a razão da predominância da mandioca, né, em toda essa mancha em que ela podia ser cultivada, estava aqui. Nenhuma planta cultivada nesse ambiente era capaz de produzir, por dia trabalhado, a mesma quantidade de energia alimentar. Então essa era a lógica que presidia. Mais tarde, um pouco mais adiante no texto, ele diz: em que país do mundo se encontrará uma planta que permita viver com tão poucos dias trabalhados ao longo do ano? Ele era baiano. Mas, a despeito dessa... Então, quando a gente olha com esses depoimentos desses viajantes, o fato de os mineiros, baseado em sua alimentação em milho, o fato de boa parte do Brasil basear a sua alimentação em mandioca, e outras culturas, como arroz, feijão, eles não são fruto de um gosto. Eu gosto disso, eu gosto daquilo. Gosto, do ponto de vista, vamos dizer assim, geográfico, ele não existe. O gosto é a nossa apreciação pelas coisas que crescem no ambiente em que a gente vive. Então, dificilmente você vai encontrar um japonês que não goste de arroz, ou um brasileiro que não goste de feijão, ou eu sou de origem armênia, um armênio que não goste de pão, de trigo. Mas isso não é porque o meu paladar é diferente do seu. É simplesmente porque a gente aprende a apreciar os alimentos que são próprios da nossa região. Mas aqui no Brasil nós tínhamos um outro processo em andamento, que era, apesar de essas plantas tropicais terem um desempenho produtivo muito melhor, elas forçavam ou davam a impressão às elites que foram se estabelecendo, de que eram alimentos de povos inferiores. E, afinal, a despeito dessa superioridade, vá para adiante. A gente, num livro chamado Trigo no Sul do Brasil, esse Edgar Fernandes Teixeira, que na época era o chefe do setor de estações experimentais do Instituto Agronômico de Campinas, que na época era o maior instituto agronômico da América Latina, e era também o maior do Brasil, naturalmente. Ele escreve o seguinte: o trigo é inquestionavelmente o mais importante grão alimentício de todos os povos civilizados. Entenda-se, né? Se você não come trigo, você não é civilizado. E ele diz ainda nesse mesmo livro que é o produto mais importante na alimentação do povo brasileiro. Eu levantei para esse ano o consumo de mandioca, feijão, arroz e milho. Para todos, o consumo era maior do que de trigo. Nesse ano em que ele está dizendo isso. Mas por que ele está dizendo isso? Ele está mentindo? Ou ele teve um desvario? Vamos para frente. Mas ele não estava sozinho.
O Rubem de Garcia e Paula, ele foi o diretor de um instituto criado pelo Getúlio Vargas, que é o Instituto Nacional Tecnológico. E uma das atribuições desse instituto era estudar os alimentos brasileiros. E aí ele fala do trigo, num livro sobre alimentos que quem estuda nutrição vai conhecer, porque é um livro clássico. Então ele diz lá sobre o pão, né? No caso em que o não uso generalizado desse alimento provém do gosto, o que é raro, há uma questão de educação alimentar a se pôr em prática. Se não gosta, tem que aprender a gostar. Hoje é inquestionavelmente o mais importante grão alimentício, é mais ou menos na mesma direção do Edgar Fernandes Teixeira. Vai próximo. Em 82, a Embrapa publicou um folheto, um serviço de produção de sementes básicas, que dizia o seguinte, sobre a batata inglesa. Nos países desenvolvidos, o consumo per capita de batata ultrapassa 70 kg por ano. No Brasil, esse consumo é de 11 quilos por ano, somente. O negrito está no original, não fui eu que pus. Sendo, portanto, um dos mais baixos do mundo. Conclusão. É preciso aumentar o consumo de batata no Brasil, elevando para 50 quilos anuais per capita. Mas o serviço de produção de sementes básicas estava maldoso, eram tontos, não eram tontos. Mas o que está por trás disso? Sobre o feijão, esse Luiz de Pereira Barreto era um médico, nascido em 1840, que contava 80 e tantos anos no centenário da independência. E ele escreveu no Estado de São Paulo, o Estadão está todo digitalizado, vocês podem encontrar lá. Então ele escreveu no Estado de São Paulo um artigo valorizando o feijão. E ele dizia isso aqui: ouro maciço que dávamos aos nossos escravos apenas devia ser ingerido por estômagos irrepreensíveis quanto ao grau de capacidade digestiva. Alimento sem igual para o trabalhador de machado, para os moços, para os homens vigorosos, mas não serve para os intelectuais. Isso prova a minha falta de intelectualidade, porque eu sou um grande comedor de feijão. Mas, por que ele escrevia isso? Por que tem o feijão de maio? Se vocês todos provavelmente comeram feijão hoje. Talvez vocês compartilhem na mesma falta de intelectualidade que eu. Mas a gente, passando por um outro setor social, vai ver elementos dessa mesma mentalidade. Então, a Cora Coralina, uma senhora que nasceu na cidade de Goiás, mais conhecida como Goiás Velho, ela saiu moça de lá e morou em vários lugares no país, morou inclusive aqui em São Paulo com o marido, e já viúva de idade, ela voltou a Goiás, a casa onde ela tinha crescido, e começou a escrever como era a vida naquela época. E ela escreveu um poema que se chama Poema do Milho, em que ela descreve como o milho era cultivado. Mas antes do poema, ela se coloca na posição do milho e faz uma oração, da qual um pedacinho está aqui. O milho falando com Deus: Senhor, nada vale. Não me pertence a hierarquia tradicional do trigo. Nem de mim se faz o pão alvo e universal. O pão é universal? Talvez, se nós fôssemos escolher um alimento de maior amplitude, mais universal, seria o arroz. Mas também não é universal. Mas na cabeça da Cora é talvez porque o universal para a Cora era o mesmo dos povos civilizados. O universal era o que se come em Portugal, na Itália, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Holanda. Botsuana? Não, Botsuana não existe. Uganda não existe. A Indonésia, em o quê? Mas
era esse universo da coralina. Não por maldade, mas ela vai mais ainda do palavra universal. Sou apenas a fartura despreocupada dos paióis, alimento dos rudes e dos animais de carga. Vai para frente. Na verdade, trabalhando com elementos como esse, já em 1936, o Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes do Brasil, tinha escrito essa frase que talvez nos descreva melhor. Somos uns desterrados em nossa própria terra. Nós vivemos na maior mancha tropical do planeta. Uma mancha que, na sua totalidade, pode ser aproveitada para o sustento do homem. Mas nós não nos imaginamos isso. No nosso imaginário, nós somos um país do sul da Europa. Ou talvez até do centro da Europa. Vai lá. Então, há algumas coisas que nós consideramos com adjetivos positivos, como esses. Por exemplo, essas coisas são positivas. Vinho, isso. Vai, espera, menino. Vocês já viram alguma vez na novela das 7 a mocinha, ou das 8, das 9, a mocinha comendo banana? Não, quem come banana é alguém subalterno. A mocinha tem que comer uma maçã, um peixe, alguma coisa assim. Simples, né? Por outro lado, há um outro conjunto de coisas que nós consideramos com adjetivos mais negativos. Por exemplo, poderia ser isso. Tudo isso é jurubeba, é. A jurubeba é um frutinho amargo, né, de que se faz uma conserva, muito apreciada por muita gente. Se nós fôssemos franceses, os franceses têm um produto parecido. Champanhe. Não, chama alcaparra. Alcaparra é um frutinho silvestre, é o botãozinho de uma flor colhida nas encostas rochosas do Mediterrâneo e tal. Do mesmo jeito que jurubeba a gente pode colher no mato aqui. Talvez se nós fôssemos franceses, aí seria jurubeba. E seria chique comer jurubeba, mas nós somos brasileiros. Vai lá, vai mais. Para. Mas no passado recente, recente eu me refiro nos últimos 50, 60 anos, nós tivemos uma série de modificações, de possibilidades tecnológicas na agricultura, que são aquelas que eu listei ali, poderia ser uma lista um pouco mais ampla, que nos permitiu, que trouxe algumas consequências, esse conjunto. Para. Então, a primeira coisa foi que nós pudemos cultivar com esse novo arsenal mais produtos fora do seu ambiente. Nós pudemos também se ampliar as monoculturas, não só no Brasil, no mundo inteiro. Esse conjunto resultou em mais monoculturas. Aumentou o impacto ambiental. Resíduos dos alimentos também naturalmente aumentaram. Se vocês forem ao site da Anvisa, vocês podem acompanhar o programa de avaliação de resíduos em alimentos, o chama PARA. Mas também é verdade que esse pacote gerou mais alimentos. E aí está o drama. Na verdade, nunca o planeta produziu tanto alimento quanto nós produzimos hoje. E a cada poucos anos é um novo recorde. É porque não tinha agrofloresta. Mas é interessante, vai próximo, que se a gente for olhar para os mapas da FAO, da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, nós vamos ver que isso não tem sido suficiente ou não tem sido eficaz em resolver os problemas crônicos de subnutrição. Então, ali em vermelho, são os países que têm mais do que 35% da população subnutrida. No abóbora, os países que têm entre 20 e 35. No amarelo, os países que têm entre 5 e 20% da população subnutrida. Nós estamos ali, né?
Interessante que o número de subnutridos se mantém mais ou menos constante. Subiu um pouco quando os americanos começaram a usar o milho para álcool, ao redor de 900 milhões de pessoas no mundo, 850, depende da estimativa. Às vezes mais de um bilhão. Mas, ao mesmo tempo, aumentou a população obesa. Hoje há mais obesos no mundo do que subnutridos. Ou do que, vamos dizer assim, pessoas com peso abaixo. Porque parte dos obesos também é subnutrida, no sentido da compleição da dieta. Né? Mas, sobretudo, o que esse pacote nos permitiu, no caso do Brasil, foi ter mais mimetismo alimentar. Mimetismo, vocês lembram o que é? Essa capacidade de alguns animais de simular que eles são outra coisa, uma borboleta que encosta numa árvore, parece o tronco da árvore. Vai lá. Então veja, isso aqui é um gráfico que pega as últimas 3 décadas do século passado, né? Aqui hoje estaria pior. Então, tomando o número de 1970 como 100, o nosso consumo de maçã, vamos ver o de banana, ele diminuiu por cabeça da ordem aí de 20%. O consumo de citros praticamente dobrou, mas não é porque nós tomamos mais laranja, porque uma parte está em suco. Mas o consumo de maçã, ele aumentou mais, ele passou dos 300%. Quer dizer, aumentou 2,5 vezes. Ponto para nós. A próxima. Consumo de mandioca, mais ou menos nesse mesmo período, caiu um pouco mais do que a metade por cabeça, mas o consumo de trigo aumentou 50%. Ponto para nós. A próxima. Agora, se nós formos ver nesse capítulo das batatas de consumo fresco, a batata doce, ela é um pouquinho mais hoje do que 10% do que ela era há 30 anos, 40 anos. A mandioca é um pouco menos que a metade, mas a batata inglesa aumentou uns 35%. Ponto para nós. E no caso de hortaliças, o tomate aumentou em 250, foi a 250, aumentou, hoje é 2,5 vezes o que nós comíamos em 1970. E o conjunto das hortaliças, se você tirar tomate, ele praticamente não se alterou. Vai para o próximo. Vocês sabem o que é isso? Fava, né? Alguns sabem, pouquíssimo, né? Provavelmente a maior parte de vocês nunca viu esse feijão. Esse feijão que cresce muito bem em ambiente quente, úmido. Vai para o próximo. Muito, muito saboroso. Nos Estados Unidos é vendido com o nome de lima beans. Se o sujeito aprendeu a comer lá, quando ele voltar para cá, isso passa a ser bom. Agora, se for fava nordestina ou mineira, não presta. Vai lá, próximo. Isso aí é feijão de corda. Feijão de corda é uma iguaria, mas sobretudo feijão verde. Uma iguaria no alto Nordeste, sobretudo, e produz esplendidamente bem aqui. Mas nós aqui praticamente não. E isso aqui? Mangalô? Então, isso aqui na região do Recôncavo Baiano, as populações de origem africana conhecem isso como mangalô, e comem sobretudo grão assim. Mas aqui, mais para o interior de São Paulo, Minas, se come mais a vagem ali, que lembra muito ervilha torta, de sabor. Mas é uma planta muitíssimo rústica. Só que provavelmente é um ilustre desconhecido de nós coletivamente, né? E isso aqui? Isso daqui é uma planta aparentada de abóbora, abobrinha, bucho. É o caxi. O caxi é Caxi tem uma textura muito mais delicada do que qualquer outra abobrinha verde. Mas ele não tem o nome de zucchini ou de courgette, então ele não vai aparecer em restaurantes sofisticados. Aqui a minha taioba é bem menorzinha que a do Pedro. Mas eu faço o que eu posso com ela, né?
Então, essa taioba é uma planta muito interessante, né? Porque foi introduzida, não, os índios já conheciam, mas ela passou a substituir a couve nas dietas em Minas Gerais, sobretudo no verão, por conta dos problemas a que o Pedro se referia. E aqui nós temos plantas arbóreas produtoras de amido, que é uma outra revolução a ser feita. Jaca. Alguém aqui já comeu caroço de jaca cozido? Quem gosta de pinhão vai gostar de jaca. Por que nós temos que basear a alimentação em plantas não florestais, em plantas anuais, ciclo curto? Já foi o tempo, né? É isso? Já está acabando. Então, esse é um desafio além de ser plantas bem adaptadas ao nosso ambiente, que sejam preferencialmente plantas arbóreas. Vai lá, vai lá. Isso aqui é a produção de pupunha, uma planta no norte do Paraná, bem diferente da condição da Amazônia. Essa planta, essa touceira de pupunha tem produzido ao redor de 20 toneladas de fruto por hectare por ano, a projeção, já há uns 10 anos. Vai próximo. Vai próximo. Vai próximo. Vai próximo. Aí vocês conhecem? Fruta-pão, né? Fruta-pão tem gosto de quê? Tem gosto de mandioca, né? Um amido delicado. Isso aí é na Bahia. Vai lá. Aí, vai embora. Mas eu queria falar com vocês, para terminar essa conversa, da generosidade tropical. Não é que eu, viu, Peter? Eu não estou desmerecendo a Holanda, não. Os meus avós são de origem armênia mesmo, e eles tiveram que desenvolver a sua alimentação em cima de uma meia dúzia de produtos que eram os que estavam disponíveis por ali. Então não havia muito que inventar, eram aqueles. E talvez até por eu ter aprendido isso com eles, é que essa generosidade tropical me deixa assim, um pouco fora do prumo. Então ali eu queria mostrar para vocês, nós estamos no Brasil, aquele centro, aquela manchinha menor era para simbolizar Londrina, onde eu morei por 25 anos. E aí, ali. Então, lá em Londrina, uma vez perguntei para uma senhora que mora lá em casa e que manda em mim, como é que a gente poderia descrever isso, essa generosidade ao longo do ano, né? Então, e lá eu colhia as coisas, eu morava numa chácara, colhia as coisas na chácara uma vez por semana, normalmente sábado de manhã ou domingo de manhã. Aí ela me disse, por que você não tira a fotografia ao longo do ano? Aí vai vendo a sequência de produtos, né? Então essa daqui foi a primeira foto que eu tirei, 29 de outubro. Então vocês veem, aquilo foi o que eu colhi nesse dia. Tem lá banana, almeirão, pão de açúcar, tomate, grumichama, essa variedade. Talvez não vale a pena pelo tempo explorar. Isso aqui em 6 de janeiro mudou. A banana continuou. A jaca também. Mas várias coisas que não estavam lá, agora aparece quiabo. Em julho não tinha. Julho é inverno lá. Mas aí em janeiro já tinha quiabo. Tinha feijão de metro. Tinha milho verde. Mas se vocês olharem ali, de novo, a maior parte das coisas é de planta perene. Banana é perene, manga é perene, jaca é perene, a uva é perene, a acerola é perene, as laranjas são perenes, o chuchu é semi-perene. 4 de março. Mudou de novo. Mudou de novo. Eu não trabalhava muito aqui não, viu? Porque eu sou inimigo do trabalho. Esse é meu lado baiano. E eu trabalhava meia hora por dia, 20 minutos, e às vezes no sábado, 2, 3 horas e tal. E boa parte disso estava plantado e era colhido ilegalmente numa área de mata ciliar. Então aqui vocês veem outros produtos, né? Ali, aqui ao lado está a gerivá, ali em cima o jussara para fazer suco, pupunha, banana caro roxa, alho porró, milho, feijão de corda, a jurubeba. Sabe qual é a jurubeba? Mostra aí.
Não, peguei. Você conhece o caparro, mas puder nada. Vai próximo. Aqui em 20 de maio. Outra coisa. Aí em maio nós já estamos voltando para o inverno. Então já aparece ali serralha, aparece nabo, aparece rúcula, espinafre. Mas nós ainda estamos realmente no outono, né? Então tem muita fruta aí, né? Nessa época. Vai próximo. E esse aqui é de 30 de julho. 30 de julho já era tudo colhido do que se pode cultivar no nosso inverno. Então no nosso inverno, que simula as condições de primavera temperada, eu podia colher muitas coisas que são comidas também nos climas temperados. Eu podia comer couve-flor, eu podia comer repolho, eu podia comer moranguinho, podia comer alho porró e tal. Mas não adianta, não tem como. Nós temos inclusive a possibilidade nessa parte do país de ter acesso a vários produtos de clima temperado, de primavera temperada, mas não o ano inteiro. Então, em julho está legal, mas não dá para eu querer fixar numa natureza que é cíclica e que é mutante, cada dia um pouco diferente do outro, embora as estações se repitam ou não dá para eu querer fixar uma única maneira. Então, para concluir essa história, minutos a mais, põe lá. Eu escrevi em amarelinho aí, são citações de duas pessoas. Uma é esse Jules Pratty, que é um professor inglês que tem refletido muito sobre a agricultura moderna. Então ele diz assim: o ideal de sustentabilidade não pode ser alcançado sem uma orquestração social, na qual cada um de nós tem um papel a desempenhar. Orquestração. Quer dizer, não adianta você pensar que essa história de alimentação saudável, ambiente saudável, se restringe ao que acontece da porteira para dentro. Quem está da porteira para fora tem um papel central também a desempenhar. E depois ele continua. O ato mais político que realizamos todos os dias é comer, porque o que comemos afeta a organização do meio rural, o meio ambiente e o negócio agroalimentar. Isso aqui parece até a mesma vertente do que vocês colocaram no cartaz, né? O que você alimenta quando se alimenta. E a última citação é do Gandhi, não é? Que é uma frase também bem conhecida. A terra proveu o suficiente para a satisfação das necessidades de cada homem, mas é incapaz de saciar a ganância de todos os homens. Fui eu que escolhi colocar essas citações aí. Eu podia ter escolhido colocar numa cor bem destacada, não é? E numa letra maior, mas eu não quis. Eu não quis para lembrar vocês o seguinte: na verdade, a conversa que eu tive com vocês, em alguma coisa é nova, mas na maior parte das coisas que eu disse, no essencial é velho. E isso aqui está escrito em todos os lugares, mas é preciso que a gente queira enxergar, queira ler e usar a reflexão para o nosso dia a dia. Porque realmente essa questão do que você alimenta quando se alimenta é central se a gente quer um planeta melhor, uma sociedade melhor, uma relação de felicidade com a gente mesmo. Obrigado.